Você está ouvindo o Conexões Inerentes. Salve, gente! Que bom estar aqui de volta com vocês. Espero que estejam recuperados depois da folia do carnaval. E não importa qual for o seu estilo, se você mandou ver nos bloquinhos, pulou atrás do trio elétrico, ou preferiu descansar num cantinho tranquilo, ou mesmo se teve que trabalhar durante esses dias, uma coisa é certa, de alguma forma a música esteve presente. Mas você já parou para pensar o que acontece no nosso cérebro quando a gente ouve aquela música que a gente adora, por exemplo? Você tá lá ouvindo um clássico da MPB, um rock que marcou época, aquela batida eletrônica que acelera o coração, ou aquele samba que faz o pé mexer sozinho. De repente vem aquele arrepio, uma onda de emoção tomar conta e quando você vê já tá cantando, dançando ou revivendo memórias que pareciam perdidas no tempo. O que será que está por trás dessa experiência tão intensa? Como é que uma sequência de notas e ritmos consegue mexer tanto com a gente? É justamente sobre essa conexão entre a música e o nosso cérebro que vamos conversar hoje neste quarto episódio da série dedicada ao mundo da música. E para falar sobre esse assunto, chamamos alguém que é literalmente a ponte entre esses dois universos, o músico e cientista Guilherme Delmolin de Oliveira. Então, ajustem os fones porque hoje o papo é sobre música e neurociência. O Guilherme, pessoal, é graduado em psicologia com mestrado em neurociência e cognição pela Universidade Federal do ABC e é doutorando no mesmo programa. Atualmente é professor no curso de psicologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É colaborador e pesquisador vinculado ao projeto Neurociência e Música da UFABC, desenvolvendo pesquisas interdisciplinares nas áreas de psicologia do desenvolvimento, cognição musical e neurociência. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou empolgado aqui para te ouvir, porque eu sei que você tem um conhecimento incrível para compartilhar. E o melhor, esse tema é daqueles que a gente sabe que vai render um papo cheio de curiosidades e informações importantes para todo mundo que está nos acompanhando. Mas para começar, conta um pouco, Guilherme, como a música entrou na sua vida e como esses dois mundos, né, a arte da música e a ciência do cérebro, se conectaram aí na sua caminhada. Legal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando do podcast Conexões Inerentes. Muito obrigado pelo convite, Joel. Queria mandar um agradecimento também para o grupo de pesquisa que eu faço parte, o grupo Neurociência e Música na UFPC, coordenado pela professora Patrícia Vanzella. E vamos lá. Eu adoro essa pergunta, né? Porque eu também hoje trabalho como professor, né? Na formação em psicologia. E é uma pergunta muito natural, assim, que alunos trazem, né? Ué, mas como assim? Eu adoro música, como assim dá para juntar isso com psicologia, com neurociência, com artes, né? Bom, eu comecei a fazer aulas de violão, assim, por culpa, acho que do meu irmão, em primeiro lugar. Ele um pouquinho mais velho, então ele começou a fazer aulas e eu comecei a gostar também, e aí fui atrás dele, né, aprender a tocar violão. E eu acho que sim, sempre teve música em casa, né? Eu sempre me interessei muito por música. Durante aquele momento crítico da vida do adolescente, do jovem adulto, né? De escolher um curso de graduação, eu pensei muito assim sobre os cursos de música, cursos profissionalizantes de música, mas sofri muita pressão assim em casa para não seguir a carreira como músico. E aí fui me encontrar iniciando a formação em psicologia, né? Psicologia, claro, também era um assunto que eu era muito curioso na época, né? E no início, na hora de escolher o curso de psicologia, eu vi a possibilidade, na verdade, de adiar minha escolha profissional fazendo essa graduação, sabe? Porque o que eu descobri naquela época é que, assim, psicólogo pode estar inserido em um monte de espaços, né?
Então, eu não sabia muito bem qual o espaço que eu ia estar mais confortável, ia me sentir melhor. Falei, vou entrar no curso e aí eu vou ter mais tempo para pensar sobre essa escolha, né? E a formação, ela né, bastante generalista, né? A maior parte dos cursos do Brasil tem essa característica, né, de apresentar um pouquinho de cada área, diferentes abordagens, histórias diferentes, visões diferentes, né, sobre a mente humana para a gente poder estudar. E, curiosamente, o que aconteceu comigo é que, assim, conforme eu fui fazendo, né, o curso de psicologia, eu fui tendo a oportunidade de me profissionalizar como músico popular, né, assim, tocando com bandas, com grupos, gravando com bandas, né, tendo a primeira experiência de composição, trabalhar na produção musical, sabe? Então, lá pelo final do curso de graduação, eu já estava, assim, muito mais imerso na música, né, assim, tocando eventualmente na noite, né, tocando com bandas, e pensando assim, o que eu vou fazer com essa formação quando chegar ao final. E aí eu me formei em psicologia em 2014, no final de 2014, por uma grande coincidência, assim, um encontro muito bom, né, da vida. No início de 2015, eu conheci o grupo, né, Neurociência e Música na UFBC. Na verdade, ainda era uma iniciativa, né, um ciclo de palestras, uma ação de divulgação científica, né, organizada pela professora Patrícia lá na UFBC, em São Bernardo do Campo. E, cara, meu encontro, assim, com essa temática, né, descobrir toda essa área de pesquisas, né, assim, foi tipo tomar uma descarga elétrica, assim, sabe? Eu lembro de recém ter saído daquele evento de colação de grau em psicologia, ainda, né, pensando sobre carreira profissional, por onde que eu iria começar a trabalhar com a psicologia, e encontrar na UFBC, assim, uma área que eu falei, não, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso saber como é que faz pesquisa, eu preciso saber como é que querem dizer esses estudos de neurociência da música, e, assim, pulando, né, para os dias atuais, depois que eu entrei lá em 2015, não saí mais, assim, né, então participei nos encontros iniciais ali do grupo de pesquisa, iniciei o meu mestrado lá no ano seguinte, em 2016, depois do mestrado, continuei ainda, né, envolvido nas atividades do grupo e estou agora na formação também, desenvolvendo a pesquisa no doutorado, no mesmo grupo de pesquisa, né. Então, agora já completam aí 10 anos, agora praticamente esse mês, né, de fevereiro, 10 anos que eu encontrei essa área de pesquisa e consegui, né, juntar, assim, uma atividade que para mim é muito importante, que é viver com música, né, assim, estar engajado, ouvindo, pensando sobre música, discutindo isso, e ao mesmo tempo esmiuçando isso, né, com as ferramentas que a gente tem no campo da pesquisa, né. Então, acho que é por aí. Então, Guilherme, para a gente ir entrando aos poucos nessa relação da música com a neurociência, eu queria iniciar com uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade. Quando a gente ouve uma música, a gente está, na verdade, lidando com vibrações no ar, né? Mas a nossa experiência é muito mais do que isso. Como essas vibrações, essas ondas sonoras se transformam em algo que o nosso cérebro consegue entender como música? Quais são as áreas do cérebro que entram em ação para fazer com que a música se torne algo tão poderoso e especial para nós? Que pergunta interessante, assim, né? Bom, acho que é fácil a gente pensar num caminho inicial, que é descrever como se dá a nossa percepção auditiva, né? Mas aí eu estou partindo de um exemplo aqui em que a gente esteja, sei lá, de olhos fechados, num ambiente silencioso, escutando alguma música no fone de ouvido ou numa caixa de som, né? Mas a experiência que a gente tem com a música, ela é muito mais complexa que isso, né? Se eu vejo uma banda tocando, é som, imagem, é movimento, né? É vibração também, porque essa vibração também acontece aqui, eu sinto ela no meu corpo, né? É aquele movimento até involuntário da gente balançar a cabeça, bater o pé ali, né? Dançar, se movimentar com a música, né? Mas assim, vamos partir do básico, né? Da onda sonora, como você mencionou. Nossa percepção auditiva, ela já começa de fato, né? Aqui nos nossos ouvidos, né? Ouvido externo, ouvido médio e finalmente o ouvido interno, né? Muitas das características
importantes que a gente vai conseguir perceber são graças a esse aparato aqui mais externo que a gente tem na nossa cabeça. E já, né, seguindo nessa via auditiva, no nosso tronco encefálico, a gente já tem ali núcleos, né, de neurônios que são capazes de codificar, de ajudar a gente a perceber algumas características sonoras, né? A gente pensa na intensidade do som, naquele som quando o volume é muito alto e a gente, né, tem um reflexo, assim, a gente está falando de respostas que são já muito primárias, assim, nesse estágio de processamento, né? Seguindo por essa via auditiva, a gente vai ter ainda outros núcleos de neurônios, até finalmente chegar aí essa informação ao nosso córtex auditivo, né, localizado aí bilateralmente no nosso cérebro já, né? E aí nesse córtex auditivo, essa informação ela é finalmente decomposta, né? A gente vai conseguir fazer ali uma análise das frequências, né, que são excitadas ali na nossa cóclea, elas têm correspondências ali também nessas áreas do nosso encéfalo, e daí dá para a gente dizer que, assim, de maneira muito, muito simplificada, né, milhares de outras conexões vão acontecer com outras áreas associativas do nosso cérebro, que vão, enfim, estimular núcleos que estão relacionados ao movimento, né, esses núcleos podem ajudar a gente a entender melhor, por exemplo, o ritmo da música, entender como se movimentar adequadamente ao ritmo daquela música, pode estimular outros núcleos de neurônios relacionados com os processos emocionais, né, que nos mobilizam e, portanto, mantém a gente engajado na música, trazem as sensações relacionadas ao prazer ou ao desprazer, né, se a música não for legal. Dá para a gente pensar também nos processos de memória, no quanto que isso também escutar uma música de certa forma, a gente acessar o nosso banco de dados mental, né, e avaliar se aquilo é algo familiar ou não. Dá para a gente pensar também em linguagem, se essa música tem letra, ou se ela é cantada em um idioma que eu conheço, ou num idioma que eu não conheço, isso também produz, né, o fato de ter ali linguagem envolvida, processamento linguístico, enfim, acho que uma explosão de diferentes tipos de atividades que a gente vai encontrar aí através dessa experiência, né, perceptual, que começa, claro, a partir dos nossos ouvidos, né? Isso quer dizer então, Guilherme, que o nosso cérebro interpreta uma série de elementos do som e que diferentes regiões do nosso encéfalo trabalham juntas, né, para criar essa experiência. Ou seja, não existe, vamos dizer assim, uma central musical no cérebro, uma região única que faz todo esse trabalho. Exato. Eu mencionei aqui do córtex auditivo, e daí a gente pode pensar na influência de diversas outras áreas, que eu nem aqui acho que é, assim, fundamental a gente ficar nomeando, sabe? Senão a gente tá descrevendo porções grandes mesmo do nosso córtex e de estruturas também subcorticais que são envolvidas nessa percepção musical e nessas diferentes funções da nossa cognição que se relacionam com a música, né? Quando a gente fala de emoção, memória, de movimento, né? Tudo isso, de certa forma, a gente está pensando em um encéfalo que, diante do estímulo musical, tem uma estimulação em grandes partes do nosso encéfalo, né? Tem um neurocientista muito, muito conhecido, né? Um excelente pesquisador nessa área, o Robert Satorri, que ele fala, né? A música, ela pode ser assim o alimento para a neurociência, porque a gente consegue dosar ela da maneira como a gente quer, né? Assim como um bom cientista controlando as variáveis musicais, vamos dizer assim, que tipo de música que eu vou apresentar para o participante, se vai ser uma música rápida, uma música lenta, uma música que deixa aquela pessoa mais feliz ou deixa aquela pessoa mais triste, que facilmente deixa aquela pessoa com vontade de se movimentar, de, né, sincronizar com a música, e a partir daí olhar para as respostas cerebrais e avaliar, né, como que essa experiência musical provoca diferentes ativações no nosso encéfalo, sabe? Ele diz de uma outra forma também que a gente pode usar a música como uma ferramenta para a gente estudar o cérebro, né? Diante dessa capacidade que ela tem de, a partir da percepção musical, provocar uma série de outros processos que são relevantes também para a gente avançar aí em pesquisa básica ou mesmo pesquisa aplicada a alguns problemas aí que a gente tem interesse em investigar.
Guilherme, é verdade que o cérebro humano é programado para responder à música desde o nascimento? Por exemplo, bebês balançam quando ouvem uma música, sorriem com canções e reconhecem melodias antes mesmo de falar. Isso sugere que a música está super enraizada na nossa biologia, né? O que essas experiências tão iniciais revelam, né, sobre a nossa conexão inata com a música? A gente tem uma conexão, sim, muito profunda, né? Características inatas, que fazem que a gente já tenha respostas aí interessantes relacionadas à música. O processamento no cérebro de um recém-nascido, claro, ele vai ser diferente, né, das respostas que geralmente a gente estuda e descreve no cérebro humano. Mas ele oferece pistas para a gente entender como que algumas vias de processamento, né, mesmo que assim diferentes e talvez em densidade e volume, né, como essas vias que envolvem o córtex auditivo, elas, mesmo nos seus primórdios ali, já são de certa forma, já estão, na verdade, né, preparadas para causar essa resposta aí aos estímulos musicais. Eu acho que, na verdade, não sei se eu não consigo responder essa pergunta, porque eu também acho ela fascinante, assim, sabe? Da gente entender como que essas características primárias, assim, básicas, a gente nasce com isso, né? Até antes do nascimento mesmo, né? A gente já tem essas vias constituídas, prontas para que a gente possa perceber o estímulo musical e ter respostas a isso, né? E acho que isso mostra também uma relação muito importante, assim, desde o nosso nascimento, as respostas emocionais, né? Assim, a primeira comunicação do bebê não vai se dar através da fala, né? A fala vai vir depois, mas essa comunicação não verbal, gestual, por meio de sinais acústicos, motores, visuais, ela já é muito importante. A música pode mobilizar isso, né? Tem muita pesquisa nessa área com bebês, com recém-nascidos? Sim, sim. Eu consigo pensar num grupo de pesquisa da Finlândia que fez alguns experimentos, como, por exemplo, entregar uma playlist, um CD, assim, para mães, né, gestantes, pedir para elas escutarem aqueles CDs com uma determinada frequência, e depois, assim, logo após o nascimento, eles colocavam, né, essa playlist para tocar, ou músicas específicas ali dessa playlist, e avaliavam respostas corticais, né, usando a eletroencefalografia com os bebês, né, e eles já percebiam, assim, respostas que indicavam o que seria pra gente o reconhecimento, sabe? Imagina que eu comparasse ali músicas que faziam parte da playlist com músicas que não estavam na playlist. E aí, quando a música era familiar, né, ela já tinha sido apresentada para o bebê, mesmo dentro ali do útero da mãe, ele apresentava respostas que a gente consegue interpretar como o reconhecimento, né? Como se, mesmo não gesticulando ou abrindo os olhinhos ali, o recém-nascido conseguisse indicar para a gente que aquele estímulo ele já é familiar. Eu acho que esse tipo de estudo também tem sido desenvolvido para um pessoal no Canadá, né, avaliando como que esses sinais da eletroencefalografia vão se modificando à medida que a criança vai se desenvolvendo. E isso ajuda, né, a gente a entender sobre muitos outros processos cognitivos para além, claro, do próprio processamento musical, né? Como, por exemplo, a intersecção entre música e linguagem. Áreas do nosso cérebro que são empregadas, né, nessa atividade da percepção musical, elas também vão ser utilizadas, né, para o processamento da linguagem, que é uma habilidade que as crianças vão levar mais tempo, vão precisar de uma certa maturação do desenvolvimento cerebral para conseguir produzir ali os primeiros sons, balbucios, fonemas e finalmente, né, as palavras. Então, esse estudo de neurodesenvolvimento tem sido muito feito assim, né, através desses experimentos com bebês, usando também a música, de novo, né, como uma ferramenta para a gente olhar para o nosso desenvolvimento. Guilherme, aproveitando que você comentou nessa sua última fala que tem áreas do cérebro que são utilizadas na percepção musical e que são utilizadas também no processamento da linguagem durante o desenvolvimento das crianças, no seu mestrado você trabalhou com percepção musical e habilidades linguísticas em crianças em processo de alfabetização, né?
Conta um pouco pra gente como foi esse trabalho e as novidades que ele trouxe. Bom, no mestrado eu trabalhei com um jogo musical, né, que foi desenvolvido por um músico brasileiro, o professor Paulo Andrade, e a ideia era explorar como que esse jogo musical poderia ser utilizado como uma ferramenta de rastreio precoce para as crianças em risco de desenvolverem ali transtornos de aprendizagem. Colocando de uma outra forma, durante esse processo de alfabetização, né, um processo importante ali dos anos iniciais do ensino fundamental, muitas crianças podem apresentar dificuldades, né, na hora de reconhecer os sons das letras e na hora de converter ali o som de uma letra à forma gráfica dela e vice-versa, né? Olhar para a forma da letra e pensar no sonzinho que ela vai ter que produzir. E isso envolve, né, uma habilidade, um processo linguístico chamado de consciência fonológica, a nossa consciência sobre os fonemas, sobre os sons ali que a gente está ouvindo. Então, através de um jogo musical, muito semelhante a um ditado, uma tarefa de ditado que a gente faz muito na escola, né, a gente avaliava o processamento musical, né, auditivo dessas crianças e via, né, relações entre o desempenho nesse jogo, o desempenho nessa brincadeira, nesse ditado musical, com essa habilidade da consciência fonológica, né? Daí, então, a pesquisa tinha essa ideia de testar a aplicabilidade desse jogo com crianças da rede pública municipal daqui de Santo André, né? Então, o professor Paulo ele desenvolveu essa tarefa e havia testado com crianças do interior de São Paulo, lá na cidade de Marília, e aí durante o mestrado a gente expandiu essa pesquisa, incluindo, né, alunos da rede pública municipal, porque no Brasil a gente encontra, né, diferenças em relação a várias habilidades, né, habilidades acadêmicas, principalmente, nesses dois contextos, público e privado. E, além disso, a gente avaliou também outras habilidades musicais que poderiam estar associadas ali a essa capacidade de percepção musical, né? A ideia hoje dessa pesquisa tem sido levada adiante, junto com um grupo de pesquisa também da UFBC, que eu vou chamar o grupo de Jogos e Música, porque a gente ainda não tem um nome oficial, né? Mas é um grupo de pesquisa que trabalha com o desenvolvimento de jogos sérios, que é um tipo de jogo que leva em consideração alguma problemática cotidiana, né? Por exemplo, como usar um jogo divertido ali para as crianças para a gente treinar alguma habilidade acadêmica, né? Essa seria uma definição básica assim de jogos sérios, né? E é um grupo que é coordenado pelo professor André Brandão, lá da UFBC. Então, eu sou muito feliz assim de ver o trabalho, né, que a gente começou no mestrado testando isso em sala de aula, né, esse jogo musical, hoje dando outros passos e caminhando para uma adaptação em um jogo, né, em um jogo numa tela de celular ou de tablet, para a gente poder, por meio do jogo, conseguir identificar crianças que tenham uma maior necessidade de atenção. A partir do jogo musical, talvez intervir mais precocemente, né? Assim, destinar mais recursos, mais tempo, atenção individualizada para uma criança que mostra mais desafios, né, no desenvolvimento dessa habilidade de consciência fonológica. Que bacana esse estudo, Guilherme. É impressionante como ele abre um leque de possibilidades, né? Agora, aproveitando que a gente está falando de música e aprendizagem, tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque acho que muita gente já ouviu falar, ou até tem essa percepção. Será que ouvir certos tipos de música ou aprender a tocar um instrumento realmente ajuda no desempenho escolar? Tipo, aquela história de que música clássica deixa a criança mais inteligente ou que tocar piano ajuda na matemática. Isso tem algum fundamento? Como que o cérebro de uma criança se beneficia desse contato com a música? Boa, essa é uma um tema, né, de pesquisa assim muito explorado já assim. Partindo, né, de uma história que eu acho que é legal lembrar, né, que é o chamado efeito Mozart. Não sei se você já ouviu falar disso. É, resumindo bastante a história, né, tentar contextualizar aqui. No início dos anos 90, né, alguns pesquisadores apresentaram ali para estudantes universitários, né, o público-alvo de vários estudos em psicologia, um teste
de raciocínio, né, um teste de raciocínio não verbal, e testaram, né, antes da realização desse teste, a apresentação de diferentes estímulos musicais. Então, em uma condição, as pessoas ouviam por 10 minutos uma peça, um trecho, na verdade, de uma peça do Mozart. Em outra condição, eles ficavam em silêncio desses 10 minutos. Em outra condição, eles ouviam músicas relaxantes, uma música instrumental, semelhante àquela música que você escuta num spa, né? E depois de avaliar os resultados nesses testes de raciocínio não verbal, eles perceberam um aumento, né, uma vantagem ali no resultado final para os sujeitos quando eles ouviam música clássica, ou seja, quando eles ouviam, na verdade, esse trecho da peça do Mozart. O estudo foi realizado novamente ali com um intervalo de acho que 15 dias, 15, 20 dias, e eles perceberam que era um efeito temporário, aquele efeito não se sustentava, né? Levantando, claro, muitas outras perguntas, né? Talvez aquilo, a música naquele contexto, ela deixou as pessoas mais à vontade para a realização desse tipo de teste. Talvez as pessoas que foram melhor no teste, elas gostavam também de ouvir música clássica. Talvez a condição de silêncio e a condição de música relaxante não fosse tão legal assim, né, quanto ouvia o trecho ali do Mozart. E os pesquisadores disseram isso, né, no final do artigo, assim, tipo, bom, foi um efeito pequeno de aumentos ali na pontuação do teste e temporário, né, aquilo não se sustentou durante semanas e semanas. O problema foi que depois de ser publicado o estudo, ele caiu na mídia e aí a mídia, né, fez um show, né, fazendo aquele telefone sem fio, assim, né, dizendo que ouvir Mozart deixava as pessoas mais inteligentes, simplificando muito o estudo, né? Ou então, ouvir música clássica deixa você mais inteligente. E daí essa história foi ganhando asas e asas a chegar, né, ao ponto em que, se não me engano, nos Estados Unidos, um governador de um estado americano chegou a distribuir CDs com, né, o repertório do Mozart para mulheres gestantes, dizendo, olha, se seu filho ouvir isso aqui, ele vai ter um melhor desenvolvimento cognitivo, né? O que é bastante absurdo, assim, né? Esse efeito, né, ele foi depois replicado, houveram tentativas de replicar esse efeito e foram descobrindo, claro, algumas características importantes, como, por exemplo, de fato, a música pode ajudar na performance desse tipo de teste se ela tiver em acordo, né, assim, em congruência com as preferências da pessoa que está ouvindo a música, né. Eles testaram outros repertórios também, vendo que não é somente algo particular do Mozart ou algo particular da música clássica que podia estimular essa habilidade cognitiva. E viam também que eram sempre efeitos pequenos, temporários, que podiam envolver talvez uma motivação, talvez um pouquinho maior ali na hora de realizar uma tarefa, não algo voluntário e sustentável, né? Diante disso, tem muitas pesquisas assim nesse campo que investiga a relação entre aprender tocar um instrumento musical ou desenvolver, né, habilidades musicais e a relação disso com o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas, né, como habilidade de linguagem, habilidades matemáticas, habilidades de memória e, de maneira geral, assim, sobre as nossas funções cognitivas, né, funções superiores de maneira geral. E a pesquisa nesse campo, ela mostra diversos e diversos desafios, né? É dificílimo você conduzir uma pesquisa seguindo aquele padrão, né, de pesquisa do estudo randomizado controlado, sabe? Em que você pega uma população e randomiza ali quem vai receber aulas de música, quem não vai receber aulas de música, e depois de algum tempo você avalia quem melhorou nas habilidades matemáticas ou nas habilidades acadêmicas, né, de maneira geral. É dificílimo porque não é nada ético, né? Você sortear um grupo de pessoas e dizer você vai ter aula de música e você não vai. Então, diferente da pesquisa em outras áreas, né, de ciência, sei lá, pensando aqui na medicina, na farmácia, né, que você consegue ter ali uma substância placebo ou um tratamento placebo, para estudar o efeito da música, a gente tem desafios éticos, né, sobre como conduzir esse tipo de estudo. E aí, agora, acho que partindo mais por uma síntese, né, nesse tópico, a gente tem, nos últimos anos, algumas meta-análises que mostram que a música não produz os chamados efeitos de transferência. O
que seria isso, né? Eu aprender a tocar um instrumento musical e isso se transferir para outros domínios cognitivos, habilidades acadêmicas, etc. Né? Essas meta-análises, claro, esbarram nesse problema de que muitos estudos são estudos correlacionais, né, ou estudos de intervenção que não tem ali necessariamente um controle, uma randomização sobre o tipo de treinamento que foi apresentado ali para o sujeito. Né? Ao mesmo tempo, a gente também tem outros estudos, inclusive uma outra meta-análise também recente, que mostra que, se tratando dessa relação entre música e linguagem, talvez exista, né, um efeito de transferência pequeno relacionando-se a gente aprender a tocar um instrumento musical e, por meio, né, dessas habilidades musicais, em especial as habilidades rítmicas, a gente possa produzir uma facilitação do desenvolvimento das habilidades linguísticas, semelhante àquela relação que eu descrevi anteriormente sobre o processamento musical e o processamento da consciência fonológica, né? Então, esse não é um assunto ainda encerrado. Eu acho que, de maneira geral, dá para pensar que dá para levar, né, assim, para casa que música talvez possa produzir efeitos de transferência para outros domínios cognitivos. Em especial, as evidências apontam para essa relação entre habilidades musicais, em especial as habilidades rítmicas, e as habilidades de linguagem. Já para outras funções cognitivas, como as habilidades matemáticas, o desempenho acadêmico de maneira geral, a própria inteligência, né, que eu comecei mencionando aqui, isso existem mais desafios para se mostrar essas relações. Claro, várias variáveis que podem estar interferindo nessa transferência, né? É bem legal você trazer isso, Guilherme, porque realmente tem um senso comum de que a música melhora todo tipo de aprendizagem, né? A gente ouve muito isso por aí. Agora, mudando um pouco de assunto, Guilherme, eu queria colocar aqui na conversa algo que todo mundo já sentiu na pele, que é o poder que a música tem de mexer com as nossas emoções. Tipo, como o cérebro consegue diferenciar, por exemplo, uma música alegre de uma música triste? Existe um padrão, tipo ritmos ou melodias específicas que fazem a gente se sentir feliz ou melancólico? Ou será que é mais o contexto cultural que a gente vive que molda a forma como a gente interpreta e sente a música? O que a ciência já descobriu sobre isso? Eu entendo que existe assim, uma grande influência cultural sobre como que a gente vai perceber aspectos da música, né? Por exemplo, da harmonia, né? A nosso próprio repertório, assim, de perceber sons, né? A intensidade dos sons, acordes, mesmo sem treinamento musical, né? E associar isso a um determinado tipo de emoção, um determinado tipo de valência, sabe? Mas isso tem uma influência cultural importante, assim. Por exemplo, acho legal, tem um estudo que é clássico, assim, lá também da década de 90, em que eles compararam ouvintes ocidentais e ouvintes de uma tribo indígena isolada, não vou lembrar agora, né, qual tribo, em qual local, assim, mas eles compararam essas percepções de felicidade, de tristeza em diferentes estímulos musicais. Então pegaram as músicas dos ocidentais e apresentaram para a galera da tribo e vice-versa, né? E eles não encontraram essa congruência, assim, sabe, universal sobre a percepção de emoções, mostrando que existe, né, uma variável cultural muito importante para determinar isso. E dá para a gente pensar assim em outros exemplos, né, até no nosso repertório mesmo, né? Eu pratico yoga e adoro, assim, né? Mas eu tenho zero, assim, ouvido ou até mesmo paciência às vezes para entrar numa playlist de, não sei, de música indiana, sabe? Assim, acho legal, mas não é para mim. Talvez tenha a ver com a prática. Então, naquele contexto, olha que legal, né? Naquele contexto da aula, da semana, enfim, que eu estou pensando sobre o yoga, eu consigo talvez até me emocionar mais, me sensibilizar mais com aquele repertório. Mas como músico, como ouvinte mesmo, eu vou procurar outros estímulos, né, para poder entender isso, né? Aqui, no caso, eu estou assim, de propósito fugindo do cérebro, né? Porque a gente está falando de comportamento mesmo, né? De cultura, de personalidade, né?
Agora, Guilherme, tem gente que parece que já nasce com um instrumento musical na mão, né? Aquela pessoa que canta afinadíssima, toca de ouvido e parece que a música simplesmente flui. Existe, vamos dizer assim, um cérebro musical, algo que faz com que algumas pessoas sejam mais talentosas? Ou será que o segredo está mesmo na prática, no ambiente, naquela dedicação de horas e horas treinando? Porque a gente sabe que tem gente que treina muito e chega lá, mas também tem aqueles que parecem que já nasceram com um dom, né? Essa é uma pergunta muito legal, assim, muito comum também, né, nessas discussões em psicologia e desenvolvimento, né? Se existe uma predisposição natural, chamado dom, seja para música, para o esporte, sei lá, para matemática, né? E eu acho que, pelo menos no caso da música, acho legal a ideia de que todos nós somos muito musicais. E aí o ambiente, a nossa interação com o ambiente que vai facilitar o desenvolvimento dessa musicalidade de uma forma ou de outra, né? Pensando, por exemplo, em casa, quanto acesso a gente tem à música dentro de casa, ao repertório, de repertórios diferentes dentro de casa, ou a práticas culturais que são cercadas por música, né? Como festas, práticas religiosas que assim estão ao nosso redor e estimulam, né, acho que de certa forma essa tal musicalidade, né? A musicalidade ela tem características tanto inatas, como a gente estava falando aqui agora há pouco sobre os BDs, como também adquiridas, né? O treinamento musical, aprender a tocar um instrumento musical, aprender a cantar, ou mesmo aprender a apreciar a música, né? Isso vai desenvolver essa tal musicalidade, né? Então, eu acho que entre o time de que defende que existe um cérebro musical, eu estou muito mais para outro lado para descrever que todos nós somos musicais e o ambiente, a nossa interação, o nosso engajamento com a música que vai ajudar a gente a aprimorar isso, né? Também acho importante dizer que assim não tem uma idade única, exclusiva pelo qual a gente vai poder treinar essas habilidades, né? Quantas pessoas mais velhas assim eu já conheci dizendo, gosto muito de música, mas não vou conseguir tocar o instrumento musical, meu tempo já passou. Isso é coisa para quem tá com gás, né, para aprender, sendo que não é bem assim, né? Assim, todos nós podemos, em diferentes momentos da vida, iniciar essa busca, né, pela iniciação musical, pelo aprendizado de um instrumento, sabe? Agora, falando um pouco sobre essa relação de música e memória, Guilherme, por que a música que a gente ouve, por exemplo, na infância ou na adolescência, tem o poder de nos transportar para aquela época com tanta clareza? Por que a música tem essa força de desbloquear lembranças? Tá aí um dos temas que eu adoro, assim, né, pensar sobre, porque eu facilmente ouço alguma música que eu já escutei antes ou que marcou um determinado momento da minha vida e não só lembro daquele momento, como também tenho respostas, né, imediatas daquilo, né, sei lá, um arrepio, até vontade de chorar, e isso é muito mágico, né. É uma questão intrigante, né, que faz a gente pensar sobre como que o estímulo musical, ele pode ajudar a fortalecer memórias, né? Fortalecer as ligações que essas memórias têm e talvez até facilitar a evocação de memórias autobiográficas. Dá para a gente pensar também que existem fases da nossa vida que a gente está muito interessado na descoberta, né? Assim, dá para pensar na adolescência, o quanto que a gente descobre de música e consome de música durante essa fase da vida, e isso facilmente marca, né, ajuda a criar essas nossas memórias, né? E isso é bastante intrigante para a gente, né? Eu acho que uma importância que esse tema tem para pesquisa é que se a gente descobrir, né, o que existe por trás disso, por trás dessas respostas super legais e importantes assim das nossas memórias relacionadas à música, a gente talvez consiga entender como reverter o esquecimento, né? Assim, imagina, eu adoro pensar nessa possibilidade, assim, do que o futuro nos guarda sobre o estudo dessas relações. Ainda nessa questão de música e memória, Guilherme, a música pode ser uma aliada na memorização durante o aprendizado, ou seja, dá para se beneficiar dela a nosso favor para fixar conteúdos,
Ou isso depende do tipo de música, do momento, ou até da pessoa? Ah, com certeza. Acho que tem várias maneiras, né, pelo qual as pessoas já estudaram isso. Também um pouco controversos, assim, os resultados. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os alunos, em algum momento, né, que eu tenho lá na faculdade, é quem consegue estudar ouvindo música? Quase sempre eu encontro ali 50% dos alunos levantando a mão e outros 50% dizendo que não consegue de jeito nenhum estudar com a música. E quando a gente começa, né, a se aprofundar nisso, a gente vê que tem o que está envolvido nisso, né? Se a música é instrumental, se ela tem letras, se ela é de um estilo musical que torna a pessoa mais concentrada, mais relaxada, se a música é no fone de ouvido ou não é no fone de ouvido. Então, tem uma série de variáveis que já têm sido estudadas, assim, que mostram que algumas pessoas podem ter essa capacidade ou essa percepção de uma melhor performance para memorizar, para estudar, né, ouvindo música, enquanto outras podem ter assim prejuízos. E muito interessante, tem estudos que conseguem mostrar que assim, mesmo as pessoas que descrevem que eu vou melhor na prova, ou minha memória funciona melhor quando eu estudo ouvindo música, às vezes acabam tendo prejuízos de memória sem dar conta disso, sabe? Então, a pesquisa nessa área, ela existe, ela é também vasta, assim, mas ela tem essas problemáticas, né? Parece que não é para todo mundo, parece que não é para todos os assuntos que a gente está interessado em memorizar, né? Eu gosto muito de dar um exemplo pessoal, assim. Eu toco contrabaixo e durante muito tempo, assim, eu toquei em bandas de heavy metal, né? Assim, bandas cover, sabe? E eu consigo estudar ouvindo música, mas se de repente ali no meio da playlist entre uma música que fazia parte do meu repertório, ou que faz parte, né, de um repertório musical que eu tenha que estudar ou que eu esteja estudando no momento, a minha concentração e atenção elas vão embora, sabe? Eu perco a capacidade de focar naquilo, né? E ainda hoje, acho que lendo um texto, uma coisa densa, assim, eu às vezes vou lá e abaixo o volume da música, sabe? Eu não consigo também manter a mesma performance nessas duas tarefas, né? Alternando a minha atenção ali entre as duas coisas, sabe? Guilherme, eu queria puxar agora para um tema que eu particularmente acho fascinante, que é sobre neuroplasticidade, né? Você poderia falar um pouco sobre isso e no contexto de alguém que aprende a tocar um instrumento musical, como que essa plasticidade se manifesta? Bom, neuroplasticidade é um processo importantíssimo, assim, né, que ocorre constantemente no nosso cérebro, principalmente enquanto o cérebro está ali se desenvolvendo, se formando, né? E ela pode ocorrer de diferentes maneiras, né? Através ali da transformação das nossas sinapses, maneira como as células nervosas se conectam umas com as outras, ou como essas células deixam de se conectar umas com as outras. Essa é uma possibilidade ali da neuroplasticidade. E também por mudanças estruturais, né? Assim, sobre como o nosso encéfalo vai se desenvolvendo e criando, né, uma quantidade maior de conexões entre diferentes regiões, circuitos neurais diversos. A neuroplasticidade ela está muito relacionada à pesquisa sobre a nossa aprendizagem, a nossa capacidade de aprender novos comportamentos, né? Então, isso não é algo particular da música, na verdade, neuroplasticidade está em tudo aquilo que a gente está aprendendo, né? Aprendendo, memorizando e revisando. Agora, a relação disso com o aprendizado musical. Vamos pensar no exemplo de uma criança, né, um adolescente que começa ali a aprender a tocar o violão ou a guitarra, né? Ele vai precisar necessariamente aprender a segurar um instrumento ali nos momentos iniciais e usar a articulação de cada um dos dedinhos das mãos, né, de uma maneira muito diferente daquela que ele está acostumado. Então, no começo, vai exigir muito esforço, muita concentração, a sensação de fazer força mesmo, né, para conseguir trabalhar com esses dedos e criando uma certa independência entre eles, né? Do ponto de vista neurológico, a gente está falando de um rearranjo de circuitos neurais envolvidos na motricidade desses dedos, e não só dos dedos, né? Dá pra gente pensar no corpo todo, né? A maneira como você segura um instrumento, mais relaxado, menos relaxado, né? Sentado, em pé, tudo isso vai exigir um rearranjo novo ali para a gente poder
conseguir fazer essa atividade motora com maior acuidade. Da mesma maneira, quando a gente produz os sons das notas musicais, isso também vai estimular ali a nossa memória, a perceber se aquele som, se aquela nota, né, se ela tem clareza ou não, se o som ele é límpido, né, ou se ele tem ali ruídos, o famoso trastejar, né, que acontece muito quando você está aprendendo ali a tocar violão ou outro instrumento de cordas, né. Então, essa mobilização, né, essa percepção auditiva também vai mobilizar processos que envolvem a neuroplasticidade. A gente conseguir ouvir com mais facilidade e prestar atenção e perceber se aquele som que a gente produziu, se ele é correto ou incorreto, se ele precisa de ajustes, né? Eu estou, assim, tentando descrever aqui um processo de aprendizagem e pensando que no nosso encéfalo essa aprendizagem vai sempre mobilizar um rearranjo ali desses circuitos neurais por meio, né, das sinapses, da criação de novas conexões, né, entre diferentes circuitos que vão facilitando, vão exigindo cada vez menos da nossa total atenção para poder desempenhar, né, a mesma performance, tocar a mesma melodia que a gente já aprende, sabe? Alguns circuitos envolvidos no aprendizado, eles vão se constituir ali no que a gente chama de memória implícita, né? Ou memória não declarativa, que são essas habilidades que a gente fala que é como andar de bicicleta, que a gente nunca esquece, né? Uma vez que eu crio um certo aprendizado motor, uma maneira de segurar um instrumento, ou, por exemplo, se eu pratico um esporte, né, a maneira como eu chuto uma bola ou como eu seguro um determinado objeto, aquele aprendizado ele vai se solidificar e, de certa forma, eu não vou precisar nem pensar para fazer aquilo, né? E é por isso que a gente chama de memória não declarativa ou também memória implícita. E isso vai possibilitar a gente destinar, né, os nossos recursos de atenção, de memória, a novidade, né? Aquilo que é novo, aquilo que eu preciso agora praticar com uma certa acuidade para poder solidificar aquilo enquanto um aprendizado, né? Pensando sobre a questão da faixa etária, a gente pode sim dizer que durante a infância, adolescência, esses processos de plasticidade eles estão ali aflorando, né? Até para constituir mesmo o nosso sistema nervoso, concluir, né, o desenvolvimento das diferentes regiões corticais no nosso cérebro. Mas isso não se encerra ali, né? Eu disse mais cedo, assim, música e começar a tocar, a treinar uma habilidade musical, não é uma coisa que tem uma faixa etária específica, porque mesmo pessoas mais velhas, pessoas com mais de 60 anos, enfim, elas ainda têm essa capacidade de aprendizagem, né? Isso vai, claro, exigir um esforço, uma concentração diferente, né? Uma habilidade diferente daquela que a gente tem quando a gente é mais jovem, quando a gente tem talvez mais velocidade para processar estímulos, quando a gente tem um controle, né, mais ágil sobre os nossos movimentos. Mas isso não quer dizer que a neuroplasticidade se encerra ali durante a nossa juventude. A neuroplasticidade, ela, na verdade, nos acompanha ao longo de todo, né, o nosso processo de desenvolvimento, e é também por meio dessa neuroplasticidade que a gente vai tendo as mudanças naturais ali do envelhecimento, né, assim, se tornar um pouco mais lento, um pouco mais curvado, né, pensando na nossa postura corporal, um pouco mais impreciso na hora de fazer movimentos que envolvem lá a coordenação motora fina. Mas se a gente estimular, se a gente tiver um acompanhamento, né, um treinamento legal, que seja, assim, que nos engaje naquela atividade, isso com certeza pode acontecer, sabe? Ainda um pouco nesse assunto, Guilherme, eu tenho uma curiosidade que é em relação a alguém que começa a aprender a tocar um instrumento. O que a ciência já sabe sobre quando o cérebro começa a se remodelar em resposta a um treinamento musical? Ou seja, quando alguém começa a aprender um instrumento, quanto tempo leva para o cérebro mostrar essas mudanças? Nossa, tá aí uma excelente pergunta, assim, eu já vi estudos que compararam cérebros de músicos profissionais e aí isso também é bastante relativo, mas pensa, né, num sujeito que toca ali mais de 10, 15, 20 anos, né,
e compararam com cérebros de não músicos, de pessoas sem treinamento musical. E eles conseguiram mostrar, por meio da neuroimagem ali, diferenças anatômicas, sabe? Diferenças no volume de alguns giros, né? Algumas partes ali da região cortical, por exemplo, envolvida no controle motor das mãos, né? Mas aí eu estou falando de uma discrepância enorme, né? Entre o cara que toca, né, um instrumento como o piano ou o violino há muito, muito tempo com alguém sem treinamento. Acho super interessante investigar isso, mas eu não conheço assim um estudo que tenha feito, por exemplo, uma coorte, né? Acompanhado alguém com 0, depois com 6 meses, ou um ano, 2 anos, 3 anos, para avaliar isso, né? Esse tipo de estudo ajudaria a responder essa pergunta, mas é caríssimo, né? E tem que ter mobilizar um contingente grande de pessoas para trabalhar num projeto assim, né? Realmente um estudo como esse esbarra em várias dificuldades, mas tomara, né, Guilherme, que no futuro apareçam técnicas mais avançadas aí para superar alguns desses desafios, né? Bom, Guilherme, a gente já está chegando no final, mas antes a gente precisa saber um pouco sobre a sua pesquisa no doutorado, né? Qual é a pergunta que você está buscando responder na sua pesquisa? E considerando o que você já descobriu até aqui, o que você pode contar para a gente aí sobre alguns resultados ou insights mais interessantes no seu trabalho? Legal, obrigado pela pergunta, Joel. Bom, no doutorado eu saí do tema, né, de investigação ali com as crianças, né, com as habilidades linguísticas, habilidades acadêmicas, e eu fui para um tema mais amplo, que a gente também discutiu aqui em alguns momentos, que é a musicalidade, né? Existem, assim, vários e vários estudos que comparam lá cérebros de músicos com cérebros de não músicos, e a gente mencionou isso aqui também, né? Existem problemas, assim, na conceitualização do que é um músico, o que é um músico profissional, né? Claro que autores vão defender uma abordagem ou outra, né? Vamos considerar o tempo que esse cara toca, vamos considerar se ele paga suas contas, trabalhando exclusivamente com a música, mas isso traz vários desafios, né? Sempre que a gente está criando um grupo para dizer, isso aqui são músicos, vamos estudar o cérebro deles, né? Poder fazer essas comparações típicas, né, dos estudos de neuroimagem, a gente acaba excluindo partes da população, partes de outros grupos que também possam ter um repertório de habilidades musicais bastante desenvolvidos, né? E aí a musicalidade, quanto um construto psicológico, ela vai entender que a gente tem, né, essa capacidade por meio de características inatas e a gente também vai adquirindo habilidades musicais que vão nos tornando, né, por consequência, mais musicais. A musicalidade é um construto que eu estou investigando durante o doutorado, partindo, né, de estudos anteriores desenvolvidos por um professor chamado Daniel Müllensiefen, que procura avaliar, na verdade, assim, qual a relação entre habilidades musicais e habilidades cognitivas, especialmente, né, habilidades que envolvem a memória de trabalho, as nossas funções superiores, né, as funções cognitivas, com essa tal musicalidade. Eu parto de uma hipótese em que talvez a musicalidade ela possa ajudar a explicar parcialmente essa relação entre melhor capacidade cognitiva e melhor percepção musical, sabe? Quer dizer, não é somente os músicos altamente profissionais, né, com vários anos de treinamento que vão apresentar ali uma vantagem em relação aos testes de percepção musical ou mesmo aos testes cognitivos. Pessoas com alta musicalidade, mesmo sem, né, a presença dessas habilidades musicais treinadas, também podem performar, né, muito bem quando a gente avalia esses domínios, né? Partindo assim para uma síntese, né, dos resultados, o que eu tenho feito o que eu já fiz até agora nesse doutorado, né? A gente começou traduzindo e adaptando um instrumento chamado Índice de Sofisticação Musical de Goldsmith, né? Que nada mais é do que uma escala, né, um inventário pelo qual a gente consegue mensurar a nossa musicalidade, né? Um inventário psicométrico que já foi desenvolvido em outros países, testado em outros países. E meu primeiro trabalho foi adaptar isso para a população brasileira. E na sequência,
a gente tem investigado, né, a relação entre funções executivas, percepção musical e musicalidade, né? Encontrando alguns resultados preliminares, mostrando que, de fato, a musicalidade pode ser ali uma variável moderadora dessas relações, né? Então, no meu estudo, até aqui, eu avaliei uma série de pessoas, né, com treinamento musical e sem treinamento musical. Então, eu não fiz nenhuma classificação dicotômica, né, de quem que é o grupo de músicos, quem que é o grupo de não músicos. E eu acho que essa é a provocação, né, que eu quero trazer com, né, essa pesquisa do doutorado, de que talvez a gente precise incluir outras variáveis, como essa, né, do que é a musicalidade, dentro desses estudos que fazem comparações sempre dicotômicas, né? Vou pegar um grupo experimental, um grupo controle, no caso, o grupo de músicos com treinamento, ou o grupo de pessoas que recebem treinamento musical, e vou comparar com outras pessoas que também são musicais, né? Então parece que eu estou jogando parte ali de uma variabilidade importante dos dados fora, né? Esse é o desafio aí com a pesquisa, né? Muito bacana, Guilherme. Já estou curioso para saber o que mais virá por aí no seu estudo para responder essa pergunta intrigante sobre a musicalidade, o ser musical, né? Agora, Guilherme, para a gente fechar mesmo a nossa conversa, eu queria te pedir uma coisa mais pessoal, que é uma pergunta que eu tenho feito a todos os entrevistados dessa série, que é o que tem tocado recentemente na sua playlist. E quais são as 3 músicas ou canções que são especiais para você? Pode ser algo que você curte ouvir no dia a dia, ou até aquela música que marcou algum momento importante para você. Então, compartilha aí com a gente. Bom, posso falar uma playlist? Pode falar uma playlist. Tá. Então, para quem usa o famoso Spotify, eu tenho uma playlist lá chamada Não Dá Pra Ouvir o Baixo. Eu fiz ela bastante tempo atrás, assim, para provocar, né, aquelas pessoas que falam, nossa, contrabaixo é aquele instrumento que não dá pra gente ouvir, nem dá pra ver o que o baixista tá fazendo, né? Então, eu fiz uma seleção de músicas, tô sempre acrescentando ali uma coisa ou outra, de músicas que deixam pra mim o contrabaixo, esse instrumento maravilhoso, né, em evidência. E hoje mais cedo eu tava falando com uma colega sobre essa playlist, lembrando, né, da existência dessa playlist, acho que é aí uma sugestão. Você pediu pra eu indicar também o quê? Uma canção? 3 músicas que são especiais pra você. Bom, eu tenho uma relação, assim, muito, muito, muito forte, né, com o repertório do Peter Gabriel. E tem uma música dele muito famosa que eu gosto demais, assim, e me lembra muito, né, das memórias que eu tenho com meu pai, com meu irmão, sabe, com a infância. É uma música dele chamada Salisbury Hill. Acho que essa é a primeira indicação. Uma segunda música, uma cantora chamada Liane La Havas. Ela tem um repertório incrível, assim, difícil falar uma música só, mas tem uma relação muito especial, né, com assim, a descoberta da carreira da Liane, com o momento que eu conheci a Lívia, minha companheira, e acho que uma música dela sempre me emociona e faz a gente pensar, né, nos nossos momentos, é uma música chamada Bittersweet, da Liane La Havas. A última música, deixa eu... Tem uma música do Pink Floyd, que ela é tocada por uma outra banda, chamada The Main Squeeze. Essa banda faz versões, né, tem um repertório próprio dela, mas ela também faz versões, covers de outras bandas de rock e pop. E tem uma versão deles de uma música chamada Have a Cigar, do Pink Floyd, que eu acho maravilhosa, assim. E essa música tem uma importância muito grande para mim, porque uma das bandas que eu tenho hoje, né, a Funk Doll, a gente toca essa música, a gente faz a versão de Have a Cigar, a interpretação, né, por essa banda chamada The Main Squeeze. E acho que nada é mais, assim, emocionante, nada me dá tanto tesão do que estar com esses meus amigos de banda tocando essa versão de Have a Cigar, sabe? Acho que essa tríade aí, né? Fala da minha história, fala das pessoas que eu amo, fala dessa coisa visceral também que a música traz, sabe?
Valeu demais, Guilherme, por compartilhar essas músicas tão significativas que fazem parte da sua jornada. E, claro, um super obrigado por dividir o seu conhecimento sobre essa conexão tão fascinante, né, da música e neurociência. E um super obrigado também a você que está nos acompanhando até aqui. Quero aproveitar para mandar um mega agradecimento pelos comentários que vocês têm deixado, né, sobre os episódios dessa série. Tenho certeza que cada mensagem de vocês é um combustível para a gente continuar trazendo conteúdos que inspirem, emocionem e façam a gente refletir juntos. E já adiantando o que vem por aí, no próximo episódio vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo onde a música e a ciência se encontram, mas com um olhar especial para a musicoterapia. No próximo programa, vamos receber o Roger Carrer, que é um musicoterapeuta com uma bagagem riquíssima, que vai nos contar como a música pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a lidar com vários desafios ligados à nossa saúde. Então ativa o sininho aí no seu tocador de podcast para você não perder esse episódio. Bom, pessoal, por hoje é isso. A semana que vem tem mais. Tenha uma excelente semana e espero vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!